Olá, sou eu, Loe Faxinão, por aqui mais uma vez para falar de orixá sempre de forma bem simples. Hoje o tema do nosso vídeo é fumar maconha, quebra o preceito. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de pedir a você que está passando aqui pela primeira vez, que assista os nossos vídeos, se achar que tem relevância para aquilo que você busca sobre orixá, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. A todos vocês, meu muito obrigado por compartilhar e por deixar like e comentários, porque é sempre importante a gente manter o orixá nessa atividade de internet. E as pessoas que estão nos ajudando lá no Apoia-se, né, eu já gravei um vídeo sobre Odu, é uma série que eu vou gravar para as pessoas que estão me apoiando nessa iniciativa de melhorarmos o equipamento para gravarmos vídeos nesse canal. E também tem vídeo novo para os membros, né, aqui do YouTube, né, no Quitando os Orixás, tem vídeo novo no canal e a gente sempre vai estar colocando, atualizando para manter vocês sempre informados, e muito obrigado por essa ajuda. Bom, o tema é fumar maconha quebra o preceito. Bom, a gente precisa entender o que é preceito, né? O significado de preceito, de uma forma geral, é norma, né? É um padrão que você tem que seguir, né? Com relação a atividades que você exerce, uma série de coisas. As religiões têm preceitos que devem ser organizados e cumpridos. Então a gente tem essa condição na vida de sempre estar seguindo regras que são importantes para não estar por aí arrumando dor de cabeça à toa, né? Então a gente precisa dessas regras para manter uma disciplina importante com relação às atividades que nós exercemos e a nossa relação com os outros, com o ambiente. Então o preceito ele existe e é para ser cumprido. Na religião dos orixás, quando a gente fala de preceito, nós estamos falando de algumas coisas que são importantes se manterem ali, né, serem mantidas, na maioria das vezes para um tratamento que você está fazendo ou num processo de iniciação, fez o rito de passagem, fazer santo, tomou bori, né, assentou orixá, você precisa cumprir esses preceitos. E esse preceito, ele é imprescindível, porque garante o seu bem-estar. Ou seja, você fez uma atividade, vamos chamar de espiritual, para ficar mais fácil o entendimento, e o preceito são essas regras que você vai cumprir por um determinado período, onde vai te auxiliar dentro daquilo que se tratou, está se buscando como resultado para a nossa vida. Então o preceito é imprescindível. Quebrando o preceito tem problema? Tem problema. Desculpa. Vai ter problema, tá? Talvez não tenha problema hoje, eu já gravei vídeo falando sobre preceito, mas vai ter problema lá na frente, sabe? E aí fica difícil até de reconhecer depois que aquilo foi porque se quebrou um determinado preceito, né, que deveria ser cumprido num período X que você fez alguma coisa. Bom, eu vou contar duas histórias básicas assim, experiência própria. Um rapaz foi ser cuidado por mim e era alcoólatra, né? E, família toda preocupada, era um policial militar e alcoolismo é doença e é grave, não tem cura, mas tem condição de amenizar as coisas e com um esforço muito grande, outros elementos que são incluídos nesse tratamento, né, dentro da religião dos orixás, diminui a vontade de beber e a pessoa começa ali a organizar a sua cabeça para isso.
Só que o estado dele era tão grande, a abstinência era tão esquisita, tá? Que eu dei o bori nesse rapaz alcoolizado, não teve outra forma de ser, sabe? Alcoolizado. E assim foi um tratamento, eu acho que 1 ano, mais ou menos. Não tinha como ele cumprir preceito. Então foi 1 ano muito pesado para mim e para ele dentro daquele tratamento. Bom, parou de beber, é meu amigo pra caramba. De hoje ele deixou de beber e sem cumprir preceito. Então o que que acontece? Quem vai realizar esse remédio, né, para harmonia, né, do espírito, do corpo, da alma, precisa entender que você precisa ter conhecimento suficiente para ajustar essas coisas com muito cuidado. Imagina para esse rapaz, se eu digo, você não pode beber, ele vai beber. E isso vai trazer um problema sério, muito sério. Em vez de ajudar, eu vou acabar causando um mal maior, porque afinal de contas ele está doente, estava, né, doente. Então, o preceito, ele precisa ser cumprido, mas quem aplica esse tratamento precisa ter esse conhecimento para saber de que maneira vai colocar essa pessoa de preceito. Então não custa nada perguntar para as pessoas, sabe? Você usa algum tipo de droga? Você usa, né? Isso sempre mantido no sigilo absoluto. Aí a pessoa diz, sim, qual? Então você vai começar a trabalhar com essa pessoa de acordo com o que ela faz da vida e com alguns cuidados. Se ela tem um vício que não é recreativo, se há que existe vício recreativo, né? Se há que há pessoas que bebem socialmente, né? Isso tem que ser investigado direitinho para você aplicar uma regra que ela consiga cumprir, né? Agora, qualquer um alucinogênio, sabe? Ele vai causar dano. Então você levar um preceito, aliás, levar um tratamento muito rigoroso para alguém que sofre com um vício, você vai causar problema. A não ser que tu tenha toda uma estrutura para acolher essa pessoa o tempo que for necessário para ela viver num local seguro, para que ela possa ser cuidada e com uma equipe muito boa que possa dar sustentação a essa família e essa pessoa recolhida. Se a Casa de Santo não está preparada para isso, você tem que dar as dosagens de remédio aos poucos, sob controle, para não trazer problema para essa pessoa. Ah, babá, mas a maconha é folha. É folha. Tá? É folha. Bacana. Tudo bem. E aí? Se a pessoa faz uso, você coloca essa pessoa num preceito onde o uso dessa folha de forma recreativa não pode ser feito, né? Ela não pode usar, vai ter um problema sério. Sabe? Porque pode passar batido no primeiro momento, mas depois, lá na frente, os reflexos são sempre muito pesados. Então, o preceito, ele não pode ser uma coisa assim, não, tá lá, os mais velhos diziam que era assim, era assado e parará. Porra, mais velho também já faz muita merda, desculpa aqui, mas também faz. Então a gente tem que estar sempre pensando e buscando experiência com pessoas que tratam desses assuntos com muito cuidado, para a gente, na prática do nosso exercício, do sacerdócio, a gente encontre uma solução para aquela pessoa.
sabe? Tem, por exemplo, pessoas que bebem que não vão parar de beber. Podem ser tratadas? Podem, fora de preceito. Então tu tem que buscar o conhecimento necessário para saber lidar com essa pessoa, fora de cumprir essas regras, porque não vai cumprir, de forma a ela diminuir ou passar um tempo sem usar, sabe? Mas ela não vai parar, porque o vício é dolorido e é constante e não tem cura. Eu pergunto para as pessoas, você faz uso de ayahuasca, né? Aí que chamam de santo daime, o santo daime é religião, a ayahuasca é a coisa da floresta, mas de qualquer forma usam o mesmo princípio ativo das folhas para o uso religioso. Eu pergunto, por quê? Se ela sido na ayahuasca, sabe, o preceito que eu tenho que passar para ela tem que estar em equilíbrio com as coisas, com a crença daquela pessoa, sabe? Para que, de alguma forma, o uso da ayahuasca não traga nenhum problema. Porque são folhas que nós não usamos no candomblé, que é a chacrona e o mariri, né? Aliás, no candomblé também se usa, mas num outro processo. Então a gente precisa ter cuidado para que essa pessoa consiga cumprir aquele preceito necessário para a sua saúde física, mental, espiritual, sem problema nenhum, porque afinal de contas ela foi até você para buscar um alívio para a sua vida. Então, o alívio que ela precisa não é simplesmente da minha crença, tem que ser assim, não é isso, sabe? É o uso correto desse material que vai se usar em ebó, com as palavras certas, ou seja, com as evocações certas, para que isso não fique pesado no cumprimento desse preceito. Outra coisa que é importante com relação ao preceito, o Orunmilá diz que aquilo que você comer e te fizer mal, deixa de comer, né? Mas às vezes colocam uma regra, sabe, que ela não faz muito sentido. E como é que é colocada essa regra? Vamos lá de ebó. Tem um monte de alimentos no ebó, muita coisa ali preparada. Aí diz para a pessoa, você não pode comer nada do que está aqui. Bom, tem um monte de produtos, né? Arroz, farinha, feijão, isso, aquilo. Ela não pode comer nada daquilo. Como? E aí, como é que faz? Porque Ori acata tudo. E Ori também quer disputar com aquilo que ele acha que não é certo ou qualquer coisa assim. Então, se você diz para uma pessoa, você não pode comer isso aqui, cara, tem que ser muito bem explicado o que aquilo pode representar. Porque senão, Ori ele acata e ao mesmo tempo ele quer desafiar. E aí, como ele acatou, ele entendeu, quando eu falo de Ori, consciência, entendeu que aquilo não pode, se ele comer aquilo vai fazer mal. E aí ele come porque ele quer enfrentar. Aí ele come. E aí dá problema, passa mal. Né? Vai dar problema. E passar mal é o menor deles, tá? Vai passar, porque preceito é muito sério. Vai passar mal. Ah, mas eu avisei que não podia comer. Que... Não é assim que faz as coisas. Se precisa alguma prevenção com relação a alimentos, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então busque os resultados no ebó, sabe? Investigando antes o que essa pessoa não gosta de comer, sabe? E saber onde aquilo se encaixa nesse ebó para poder ajudar essa pessoa, tá? Ah, eu não gosto de comer jiló, vou botar ebó no jiló, você não pode comer jiló. Ela vai achar aquilo o máximo, sabe? Desde que eu compreenda o que esse jiló vai representar nesse processo de cura para essa pessoa.
sabe? Então a gente tem que ter um entendimento e algo que seja facilitador para poder fazer essas coisas. Por exemplo, existe Bori é uma festa para a cabeça, é um alimento para a cabeça. Aí você, coloca um monte de coisa no Bori que a pessoa detesta. E botou porque simplesmente não se comunicou. Aí chega lá que ele não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Então, esse Bori deu zica já, sabe? Então, essas coisas precisam ser investigadas. É conversando que a gente consegue montar um equilíbrio importante para que essa pessoa cumpra esse preceito com uma certa segurança, tá? Senão, simplesmente a gente vai colocando coisa em pessoas que já estão doentes e elas não vencem os seus vícios, né? Porque eu estou tratando aqui se maconha ajuda a quebrar o preceito. Vai quebrar, sabe? Vai quebrar. Se nada foi investigado e perguntado antes com segurança para saber que remédio vai ser usado para o alívio, sabe, dessa pessoa. Então, eu vejo pessoas quebrando preceitos, essas coisas, onde elas não têm culpa, sabe? O que elas têm é pavor. Pavor, não posso fazer, ai meu Deus, e agora? Eu quebrei. Tudo isso vai piorando, sabe? Esse pânico vai piorando, que deve, com certeza, né, favorecer alguém maquiavélico que está por trás daquilo dali, sabe? Criando preceitos e condições horríveis para as pessoas não cumprirem. E aí, posar de Deus e falar, eu avisei que não podia, e aí vai gastar um outro dinheiro com outras coisas, para a pessoa fazer exatamente a mesma bobagem de antes. Então, Urumilá diz que somos criança. E como criança nós somos curiosos, sabe? Então, a curiosidade da criança deve ser sanada ali de alguma maneira, com muita segurança, para que isso não vire, sabe, um problema mais tarde. A gente aprende a acreditar em Papai Noel, em bicho-papão, num monte de coisa, mas no decorrer da vida, a educação que os meus pais, quando a gente vai tendo, né, com a vida, vai nos ensinando que, era só uma alegoria, tá tranquilo, as coisas continuam felizes, a gente continua fazendo festa. Agora, se isso passa a ser real, porque o Ori acata, né? A cabeça da gente acata um monte de bobagem, a gente acostuma até com coisa ruim, aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, o preceito ele precisa ser observado antes. Quem é a pessoa, como ela vive, o que ela é capaz de cumprir, sabe? Como é que tu diz para um policial militar, você não pode vestir preto durante tantos dias. Cara, como é que ele faz? Perde emprego? Pede licença? Como é que faz? Sabe? Então as coisas precisam ser adaptadas ao dia que nós vivemos. Aí pode falar assim, mas aí é um ebó moderno. Não é ebó moderno não, sabe? É uma questão de entendimento e prática de vida para você dar o remédio certo, sabe? Eu chego no médico, ele pergunta, você faz uso de medicamento de uso contínuo? Sim. Para quê? Para diabetes. Ele vai me dar uma medicação certa para me ajudar, que não vai interferir no outro e aí causar um problema maior. Então ele vai seguir uma regra, porque eu tenho a informação que ele precisa. Ele fez exames, ele olhou aquela coisa para me tratar direito. E não é diferente na gente, dentro do sacerdócio orixá, com relação às pessoas que nos procuram. Então tu tem que aprimorar, melhorar o teu conhecimento, saber que a cultura vai avançando, que outras coisas vão chegando, e você precisa entender com clareza que se aquilo faz parte realmente do seu rito para você poder aplicar. Senão a gente vai ter um monte de pessoas com problemas, sabe, porque quebraram seus preceitos e aquilo poderia ter sido revertido de uma outra maneira. Então, as pessoas quebrarem preceito, elas vão ter problema, mas na maioria das vezes a culpa
não é dela, se é que isso é uma culpa, né? Eu estou exagerando aqui talvez, mas traz problema, quebra de um preceito. Então, parte do sacerdote ou da sacerdotisa, da mãe de santo, pai de santo, a obrigação de conhecer o que está fazendo, ter a informação necessária, um jogo seguro, né, com seus búzios, para saber se aquele ebó pode ser aplicado e se for, ali qual o parâmetro que ela tem para as coisas ficarem em ordem e não ter problema, não gerar confusão ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que eu me alonguei no vídeo, me desculpe por aí, mas esse era o bate-papo para o dia de hoje e sempre meu muito obrigado. Axé.